Jesus, nosso Salvador e Libertador. A liturgia do quarto domingo do tempo comum garante-nos que Deus não se conforma com os projetos de egoísmo e de morte presentes no mundo, que escravizam as pessoas. O Senhor encontra formas de vir ao encontro dos seus filhos e filhas para lhe propor um projeto de liberdade, de felicidade, de vida plena. No domingo passado, após designar os primeiros discípulos como pescadores de homens, hoje Jesus nos ensina a natureza desta pesca, ser gente de libertação para a humanidade, livrando o ser humano das situações de opressão e morte. Como de todas as alienações, a pior é aquela religiosa. E foi no espaço disto sagrado religioso que ele iniciou sua missão, pois era ali onde mais se permitia que os seres humanos fossem afogados, ou seja, privados de sua liberdade e de vida plena. A narrativa da primeira leitura nos apresenta, a partir da figura de Moisés, uma reflexão sobre a experiência profética. O profeta é alguém que Deus escolhe, que Deus chama e que Deus envia para ser sua palavra viva no meio dos homens e mulheres no mundo. Através dos profetas, Deus vem ao encontro das pessoas e apresenta-lhes de forma bem perceptível as suas propostas de felicidade e salvação. A vocação profética é uma vocação que surge por iniciativa de Deus. Ninguém é profeta por escolha própria, mas porque Deus o chama. O profeta tem de ter consciência que é Deus quem está por detrás da sua escolha, do seu envio. O profeta não pode assumir uma atitude de arrogância, de autossuficiência. É preciso ser humilde na vivência e na realização da missão do qual Deus o confiou. Se o profeta é designado para tornar presente o projeto de Deus no mundo, ele não pode utilizar a missão em benefício próprio. Não deve ceder à tentação de se vender aos poderes do mundo, pactuar com eles, a fim de concretizar a sua sede de poder e de protagonismo. Não pode vender a alma ao diabo, para daí tirar algum benefício. Não deve utilizar o seu ministério para se exibir, para ser admirado, para conseguir sucesso, para promover sua imagem e obter aplauso das multidões. A missão profética tem de estar sempre a serviço de Deus, dos planos de Deus, da verdade de Deus, e não a serviço de esquemas pessoais, interesseiros e egoístas. Ser profeta é denunciar as injustiças do mundo e anunciar a verdade de Deus aos quatro cantos do mundo. A segunda leitura convida a pessoa cristã a repensar suas prioridades e não deixar que as realidades transitórias seja algo que impeça de um verdadeiro compromisso com o serviço de Deus e com os irmãos. Veja, provavelmente os coríntios tinham consultado Paulo acerca do melhor caminho a seguir, o do matrimônio ou do celibato. Paulo responde a questão no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, de onde é retirado o texto da nossa segunda leitura. O parecer de Paulo é que quem não está comprometido com o casamento deve continuar assim, e quem está comprometido não deve romper o vínculo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 25 e 28. É uma questão de fidelidade e compromisso. E o cristão precisa viver esse compromisso com Deus na vivência da palavra e do Evangelho. O apóstolo Paulo ensina e fica claro, a vocação e o testemunho do Evangelho é uma consagração, uma entrega total para o reino de Deus. O Evangelho de Marcos mostra como Jesus, o Filho de Deus, cumprindo o projeto libertador do Pai, pela sua palavra, pela sua ação, renova e transforma em homens livres todos aqueles que vivem prisioneiros do egoísmo, do pecado e da morte. A primeira parte do Evangelho, segundo Marcos, capítulo 1, versículo 14, depois capítulo 8, tem como objetivo levar a descoberta de Jesus como o Messias que proclama o reino de Deus, ao longo de um percurso que é mais catequético do que geográfico. Os leitores do Evangelho são convidados a acompanhar a revelação de Jesus, a escutar as suas palavras, seu anúncio e fazer-se discípulos que aderem à sua proposta de salvação e libertação. Este percurso de descoberta do Messias
que o catequista Marcos nos propõe termina em Marcos 8, versículo 29 a 30, com a confissão messiânica de Pedro em Cesareia de Filipe, que é evidentemente a confissão que se espera de cada cristão depois de ter acompanhado o percurso de Jesus passo a passo. Tu és o Messias. O texto que é proposto aparece exatamente no princípio desta caminhada de encontro com o Messias e com o seu anúncio de salvação. Rodeado já pelos primeiros discípulos, Jesus começa a revelar-se como o Messias libertador que está no meio das pessoas para lhe apresentar uma proposta de vida, de felicidade e salvação. O homem com o espírito impuro na sinagoga representa todos os homens e mulheres de todas as épocas, cujas vidas são controladas por esquema de egoísmo, de orgulho, de autossuficiência, de medo, de exploração, de exclusão, de injustiça, de ódio, de violência e de pecado. É esta humanidade prisioneira de uma cultura de morte que percorre um caminho à margem de Deus e das suas propostas, que aposta em valores efêmeros e escravizantes, ou que procura a vida em propostas falíveis ou efêmeras. O Evangelho de hoje garante-nos, porém, que Deus não desistiu da humanidade. Ele não se conforma com o fato das pessoas trilharem caminhos errantes de escravidão. Por isso insiste em oferecer a todos a felicidade, a cura, a vida plena. Portanto, fica claro que os discípulos de Jesus são as testemunhas da sua proposta libertadora. Eles têm de continuar a missão de Jesus e de assumir a mesma luta de Jesus contra os demônios que roubam a vida e a liberdade das pessoas, que introduzem no mundo dinâmicas criadoras de sofrimento e dor e de morte. Ser discípulo de Jesus é percorrer o mesmo caminho que Jesus percorreu e lutar, se necessário for, até o dom total da vida por um mundo mais humano, mais livre, mais solidário, mais justo e mais fraterno. Para os evangelistas, e especialmente Marcos, a proposta de Deus torna-se realidade viva e atuante em Jesus Cristo. Ele é o Messias libertador, que com sua vida, com sua palavra, com seus gestos, com suas ações, vem propor a todos nós projeto de vida, de liberdade e de salvação. Por isso eu convido a todos a ser uma igreja portadora da salvação, como ensina e reza os documentos da igreja. A igreja é sacramento de salvação para a humanidade. Quem é igreja? Somos todos nós. Então vamos juntos, através dessa reflexão, dessa homilia, compartilhar, anunciar o Evangelho, a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos homens e mulheres comprometidos com a palavra, comprometidos com o projeto de libertação e salvação. Compartilhe essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais do Instituto Menino São Judas Tadeu. Comente, dê seu like. Vamos ser pessoas que experimentam o Evangelho e proclamam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus, nosso Senhor, nos fortaleça, nos proteja e nos abençoe hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.